Prezadas e prezados, vamos continuar contando a história de Roberto Dinamite, baseada no meu livro Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol? Vamos então para o episódio 20, o vídeo 20 sobre Roberto Dinamite, né? Então, gente, o ano de 1989 reservava surpresas para o Roberto, né? E surpresas que não eram necessariamente boas, né? O Vasco tinha negociado 3 jogadores, né? 3 grandes jogadores, né? E ganhou muito dinheiro com isso, né? O primeiro deles foi o Romário. O Romário, ele em 1988 faz uma grande Olimpíada, né? É vice-artilheiro da competição, então aparece para o mundo, e o PSV Eindhoven da Itália vem aqui para comprar o Romário, e o Romário saiu do Vasco, né? E foi fazer a sua carreira no exterior, que durou quase 7 anos, né? O Vasco ganhou um bom dinheiro com isso, né? Em 1989, Giovanni, o Pequeno Príncipe, que era o craque do time, né, também recebe uma proposta do exterior, do Bolonha da Itália, né? O Vasco vende o Giovanni para o Bolonha, então também ganhou um dinheiro bom com isso, né? E em terceiro lugar vem o Mazinho, né? Mazinho, que era um jogador espetacular, né, multifuncional, né? E que no Vasco jogou muita, mas muita bola, também recebe uma proposta, né, se eu não me engano, do Lecce, da Itália, né, e também vai para o futebol italiano. E o Vasco ganhou um bom dinheiro. Bom, então em 1989 o Vasco era um clube rico, né? E rico que era, resolveu pegar esse dinheiro todo que ganhou e investir num timaço, né? Um timaço que ficou conhecido como Sele Vasco, inclusive, né? Era Sele Vasco. Então, o principal desafio para montar esse timaço, né, a Sele Vasco, era tirar o Bebeto do Flamengo, né? O contrato do Bebeto com o Flamengo estava se encerrando. O Bebeto quis renovar com o Flamengo. Veio uma proposta do Vasco para ele, Bebeto, né? A proposta era milionária, né? O Bebeto sentou com o presidente do Flamengo, o então Gilberto Cardoso Filho, e disse: olha, eu tenho essa proposta aqui de um clube. Se vocês me oferecerem a metade, eu fico no Flamengo. Aí o Gilberto Cardoso Filho desdenhou, né? Disse que isso era uma versão fantasiosa do Bebeto, que não tinha proposta nenhuma, né? Pagou para ver, pôs o passe do Bebeto à venda. Na época você fixava o valor do passe e dizia que quem depositasse o dinheiro na federação levava o jogador, né? O método era esse, né? Então fixou na época em 2 milhões de dólares, se eu não me engano, né? Então quem pagasse 2 milhões de dólares levava o Bebeto, né? Ele achava que era brabata do Bebeto, e achava, ninguém vai pagar isso por ele vai ter que reduzir a proposta e tal. Ainda foi dizer na imprensa que o Bebeto não estava com essa bola toda, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que o Vasco foi lá, pagou a multa na federação e tirou o Bebeto do Flamengo. Então, uma verdadeira seleção tinha sido formada com o Andrade, que voltava da Itália, com o Luiz Carlos Vinck, Marco Antônio Boiadeiro, Tita, que voltava do México, um timaço, a Sele Vasco mesmo, né? E o Tato, que foi ponta do Fluminense e tal, e o Roberto Dinamite perdeu espaço. O Roberto Dinamite perdeu espaço, né? Passou a ser jogador reserva, né? Andava meio triste, e a diretoria queria se desfazer dele, né? Diretoria, leia-se Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda queria se desfazer dele, porque ele queria dar mais holofote pro Bebeto. E para dar mais holofote pro Bebeto, ele tinha que se desfazer do outro ídolo. O outro ídolo era o Roberto Dinamite. Aí o que aconteceu? O Vasco emprestou o Roberto Dinamite para a Portuguesa de Desportos, lá de São Paulo. E aí na Portuguesa o Roberto jogou muito, né?
ele já nessa posição de meio armador, meio atacante, não mais centroavante, né? Então toda hora ele dava passes para o Simval fazer gol, que era o centroavante do time, para o Toninho fazer gol, né? Então o Roberto Dinamite ele se destacou muito da Portuguesa, tá? Mas aí, no ano seguinte, como em 1989 o Vasco foi campeão brasileiro, no ano de 1990 o Vasco ia disputar a Libertadores, né? E aí precisava de um elenco muito fortalecido para jogar Libertadores ao mesmo tempo que jogava campeonato estadual, que jogava a Copa do Brasil e tudo isso, né? Então o Vasco se interessou pela volta do Roberto Dinamite, né? O empréstimo com a Portuguesa acabou e o Roberto Dinamite voltou para o Vasco, né? Mas já em 1991 fizeram a mesma coisa, né? O Roberto Dinamite foi parar por empréstimo no Campo Grande, né? Olha, gente, o Campo Grande na época estava montando um time forte baseado em jogadores veteranos, né? Levou para lá o Cláudio Adão, levou para lá o Eloy, né? E outros jogadores veteranos, né? E o Campo Grande, inclusive, fez boa campanha no Campeonato Carioca, ficou em 5º lugar, né? Mas, gente, vamos convir, Roberto Dinamite não pode jogar no Campo Grande. Me desculpa o Campo Grande, me desculpa o Campusca, né? Me desculpa a Zona Oeste que eu tanto amo, que tantos anos eu lecionei aí na Zona Oeste, né? Mas o Roberto Dinamite não pode jogar no Campo Grande, né? Aí em 1992 acabou o empréstimo com Campo Grande e ele voltou para o Vasco outra vez, né? A verdade é o seguinte, desde o momento que o Roberto não deu certo no Barcelona, ele nunca mais deveria ter saído do Vasco, o lugar dele era o Vasco, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu vou pedir alguns favores para vocês, né? O primeiro é que você se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal. É só clicar no botão inscreva-se com o dedo e pronto, tá feito, né? Segundo favor é que você dê like nesse vídeo. Faz o like agora, por gentileza, né? O terceiro ponto é que se você gostou, você compartilhe esse vídeo com seus contatos, especialmente com vascaínos e apreciadores do futebol em geral. O quarto é que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Quando esses vídeos forem lançados, né? O quinto é que eu tenho aqui mais de 1000 vídeos no canal, né? A maioria sobre política, mas eu também falo sobre futebol, como vocês estão vendo, né? Falo sobre aulas de administração, porque eu fui professor universitário de administração por mais de 20 anos, né? E outros temas. Então você dá uma pesquisada aí e vê quais os vídeos que você gostaria de assistir, ou o vídeo que você gostaria de assistir, né? E sexto, com muita humildade, sem forçar barra nenhuma, eu peço uma contribuição financeira para o canal, porque a gente está precisando, né? Se você concordar, você vai ter aí no primeiro comentário o meu Pix, né? Faça se quiser ou se puder, se não quiser, não puder ou achar que eu não mereço, não faça, não tem problema nenhum. Eu sei que eu estou pedindo muita coisa, mas se você puder fazer uma ou algumas delas já está bom para mim. E eu agradeço pela assistência do vídeo.